Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando agora no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, especificamente, capítulo 3. E nós estamos meditando em ordem cronológica. Por isso começamos lá em Gênesis e já chegamos agora em Atos. O tempo de duração dessa meditação está passando de 2 anos já, mas tem sido muito bom. E se você quer, você entrou agora, começou através desse vídeo, você pode começar ou no Novo Testamento ou voltar lá no Velho e seguir toda essa ordem. Bom, você é quem decide e escolhe, mas escolha sempre meditar na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é a resposta para aquilo que nós precisamos. Bom, hoje Atos capítulo 3, nós estamos vendo a formação da igreja, a instituição da igreja, a igreja que o Senhor Jesus então amou e ama até hoje. Antes de tudo, dê o seu gosto, dê o seu joinha aos vídeos que nós temos feito, partilhe com outras pessoas e vamos falar com Deus antes de começarmos a ler. Meu Deus, nós estamos aqui para ver, ouvir e poder receber do Senhor a tua bênção, a bênção da tua palavra, a maravilha que o Senhor fez e que o Senhor é para aqueles que o buscam. Meu Deus, que o Senhor nos renove através dessa meditação em Atos e que nos faça, meu Deus, caminhar nessa mesma fé que esses homens e mulheres do passado caminharam. Que assim seja. Amém. Atos 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Veja que maravilha, né? Agora, aqueles religiosos que pensaram, bom, acabamos com essa farsa, acabamos com essa situação toda de curas, de milagres, de palavra de salvação, acabamos. Jesus morreu, acabou. Pelo contrário, agora só estava começando e já não era mais apenas só o Senhor Jesus fazendo. Agora os próprios apóstolos começam a fazer o mesmo que o Senhor Jesus fazia. Porque assim como o Senhor Jesus demonstrou os pontos importantes para a vida individualmente cristã, então o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, viver uma vida justa e reta diante de Deus, faz com que você tenha o poder de Deus em você. E é isso que agora Pedro e João estão demonstrando, que eles, assim como Jesus, agora vão continuar a obra de Deus aqui na terra. No 8. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. O comentário: o coxo era levado todos os dias à porta do templo para mendigar. Foram anos naquela situação. Com certeza, ele havia se conformado a viver naquela condição. Isto é, sem esperança de cura e dependendo das moedas que lhe eram oferecidas pelas pessoas que entravam na casa de Deus. Mas, naquela tarde, algo diferente aconteceu e a sua vida mudou para sempre. Ao pedir uma esmola para Pedro e para João, que entravam no templo para orar, ele recebeu muito mais do que imaginava: a libertação da doença que o aprisionava desde o ventre de sua mãe. A pior coisa que tem aqui, como disse o bispo no comentário, é o comodismo, É você começar a aceitar tudo como normal, como algo que não tem solução. E como que a fé age? A fé age de acordo com o que está escrito. E, por exemplo, com respeito às doenças, um exemplo disso, as doenças, eu não tenho que carregar a doença. Jesus já carregou, então eu vou combater ela no meu corpo. Eu vou usar minha fé contra ela. E assim qualquer outro problema. Deus é vitorioso. Então é na fé
que eu tenho nele que eu vou vencer as minhas lutas. Então esse homem que era coxo, né? Há muitos casos assim, né? De crianças, principalmente naquele tempo, que era uma parteira que ia fazer os partos. Então imagine que pegou o pé de uma forma errada, o parto foi muito difícil e terminou que deslocou a perna dele, alguma coisa aconteceu e fez com que ele então se tornasse nessa condição. Mas aquilo tudo aconteceu, levou-se anos, mas agora esse homem estava curado. Certamente ele estava lá muitas vezes quando Jesus passou por ali, mas ele não deu importância. Nesse dia, João e Pedro e João viram-no e chegou a hora dele ser curado. No 8, o comentário do 8. E saltando ele, pôs-se em pé. Quem crê na palavra de Deus não fica prostrado diante de uma doença ou de qualquer outra situação. Aquele homem era aleijado e mendigo, mas passou a ter motivos para glorificar o Senhor. Infelizmente, há muitas pessoas louvando o Altíssimo apenas com palavras, pois não têm tido a vida abundante prometida pelo Senhor Jesus. Se elas não tomarem uma atitude de fé, continuarão escravas dos problemas e do sofrimento, mesmo estando na casa de Deus. Então, se levante, se você está vivendo uma situação contrária, apresente ela diante de Deus e creia que a promessa vai se cumprir. 9. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. O comentário do versículo 10, e ficaram cheios de pasmos. Muitos se encheram de admiração e assombro quando viram o homem que fora aleijado ficar de pé. Bem como muitos ficam pasmos hoje diante dos milagres, cura de doenças consideradas incuráveis, libertação de vício e restauração familiar e financeira são apenas alguns sinais alcançados pelo poder da fé. O mesmo Jesus que curou e fez grandes milagres no passado continua vivo e poderoso para transformar a vida de todos os que exercitarem a fé na palavra, na sua palavra. Então, vamos exercitá-la, né? As promessas de Deus estão aqui. São mais de 3.000 promessas. Eu tenho certeza que elas vão se cumprir. 11. E apegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. Comentário: testemunha viva. A cura do coxo o tornou uma testemunha viva do poder de Deus. Ao se juntar aos apóstolos, ele atraiu uma grande multidão que logo ouviu a mensagem anunciada por Pedro. Dar testemunho do que o Altíssimo fez em nossa vida é a melhor maneira de evangelizar. Ao falarmos da cura, da transformação espiritual, da restauração familiar ou de qualquer outro milagre que tenhamos recebido, as pessoas sofridas terão a fé despertada e assim recorrerão ao Senhor Jesus para serem salvas, curadas e libertas também. Mas isso sempre que a ocasião pedir. Não devemos hesitar em contar o que Deus fez por nós, principalmente para os nossos familiares e conhecidos. Foi essa a orientação que o Senhor Jesus deu ao gadareno, que fora liberto de uma legião de demônios. Então veja bem, quando você testemunha, você está solidificando o que Deus fez, testemunhando aquilo que o autor da vida executou na sua vida. Então o seu testemunho tem uma função importante, por exemplo, para quem está na igreja, fortalecer a fé dela para que o milagre dela chegue. Para aqueles que ainda não conhecem a Deus, estão fora da igreja, possam ver que há esperança para o problema que ele tem. Então, não deixe de dar. Há pessoas que às vezes chegam para nós e falam assim, mas meu testemunho não é completo. Ele nunca será completo. Ele só será completo quando chegarmos na glória. Aqui na terra vai sempre faltar. O primeiro e grande testemunho que nós temos é o testemunho de transformação. Porque Deus primeiramente nos tirou, nos libertou das mãos, das garras de Satanás e nos deu a salvação. Nos apresentou o Filho dele. Então, quer testemunho maior do que esse? Aí começam as demais coisas, né? A vida financeira, pessoas que chegaram na igreja que eram endividadas, não tinham trabalho, hoje têm.
E aí vem a construção do testemunho do restante, né? As obras restantes. Mas o principal é o que aconteceu em você e dentro de você. 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Agora Pedro vai dar aquela alfinetadazinha de leve, lembrando eles que eles só fizeram aquilo não por eles, né? Eles estão atribuindo glória a Deus. Assim também, há tantas pessoas que falam, foi o pastor fulano que orou por mim que deu certo. Não, foi a sua fé no nome de Jesus naquele que efetuou o milagre. Então, eu não sou responsável pelo milagre da vida de ninguém. É a própria fé da pessoa que ela creu. E a glória não é minha, é de Jesus. Deus só apenas me usou para aquele momento, para aquela hora. Como aqui, Deus, através do Espírito Santo, usou aqueles homens em nome de Jesus para curar aquele homem. Então, o milagre partiu de Deus e da fé da própria pessoa também. 14. Mas vós negastes o santo e o justo que pedistes que se vos desse um homem homicida e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Comentário: pela fé no seu nome, todo o poder e toda a autoridade foram dados ao nome do Senhor Jesus. Por isso, é no nome dele que recebemos não apenas os milagres que queremos, mas acima de tudo, a salvação. Então, veja que perfeito aqui, né? Ele atribui a glória ao Senhor Jesus, porque ele falou assim, conheceis sim, a fé vem por ele, deu a este homem, né? Quando você invoca o nome do Senhor Jesus, então esse nome entra em ação na sua vida para te libertar. 17. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E aqui mais uma vez Pedro, então, ele fala sobre o arrependimento, né? A conversão, para que os pecados sejam apagados e venha o tempo de refrigério. Vamos ler o comentário do 19? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. É o pecado que afasta o ser humano de Deus e traz todo tipo de dor e sofrimento. Contudo, ao se arrepender e se converter da vida errada, a pessoa alcança a libertação da sua alma. Quando isso acontece, o Espírito Santo proporciona a paz que vem do seu perdão. Além de trazer refrigério para a sua alma, ele realiza o maior de todos os milagres em sua vida, a regeneração, ou seja, o novo nascimento. Então, veja que importante esse versículo é para aqueles que querem viver uma vida de santidade, justa, né? O arrependimento e como que ele acontece? Ele vem de Deus, pelo Espírito Santo, que nos aponta os nossos pecados, né? Eu lembro que quando o Espírito Santo fez isso diante de mim, né, na oração que eu estava fazendo, passou como se fosse um filme. Eu era novo, eu nunca fui muito de festas, saídas à noite, eu sempre fui muito quieto, né, caseiro. E eu achava que não tinha pecado, era o meu pensamento. Mas naquele dia em que eu tive um encontro com o Senhor Jesus, é como se um filme da minha vida passasse diante dos meus olhos e eu visse o quão pecador eu era, o quão eu era tão pecador que eu não merecia o perdão de Deus. E naquela hora, então, veio um grande arrependimento por tudo que eu havia feito. Então, na mesma hora, além do arrependimento que veio sobre mim, sobre tudo que eu fiz, então eu
pedi a Deus que me perdoasse e eu tive o perdão dele. Foi uma lavagem do alto da cabeça à planta dos meus pés. Foi o dia mais importante da minha vida. E naquele dia eu vi Jesus. Jesus, não vi corporeamente como os discípulos estão aqui falando, mas eu vi ele dentro de mim. E ali nasceu dentro de mim uma vontade tão grande de ganhar outras almas, de falar dele para outras pessoas. E é o que me motiva a estar aqui hoje lendo a Bíblia para você. E para mim também, claro. Mas é isso que me motiva a estar fazendo a obra do meu Deus. Porque foi o que ele fez por mim. Não há outros interesses. Porque nada neste mundo é suficientemente poderoso para ultrapassar o que eu tive naquele dia, aquele encontro, né? Por mais dinheiro que exista, mas ele é passageiro. Por fama, nome, bom nome, o que for nesse mundo, tudo vai passar. Mas aquilo que nós tivemos com Deus vai ser eterno. No 20, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. E seguindo ele diz, convertei-vos. Então, primeiro o arrependimento, agora ele fala conversão. A conversão é você estar andando numa direção e você então converter-se, né? Você muda 180 graus e vai na outra direção. Por exemplo, eu prefiro 1000 vezes estar a 1 centímetro do inferno, mas caminhando sentido o céu, a direção certa, do que estar a milhares e milhares de quilômetros do inferno, mas está dia após dia me caminhando para ele. Há pessoas que pelas atitudes que ela tem de desobediência, e o ser humano ele é perspicaz para fazer isso. Ele se entrega aos prazeres, à luxúria, aos desejos, ao poder, né? Às coisas desse mundo. Então, ele se desvia da rota para os céus e começa a andar a passos largos para o inferno. E a segunda coisa, apagados os vossos pecados. Tem pessoas que dizem, mas o meu pecado é tão grande, Deus pode me perdoar? Claro que pode. Ele está falando, apagados os vossos pecados. Você é perdoado, você dá perdão, porque não adianta você querer o perdão de Deus sem perdoar o próximo. Então, você é capaz de perdoar o próximo e perdoar a si mesmo. E os tempos de refrigério, quer dizer, ele nos alimenta. Dentro de nós há uma paz. No 20, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro, e enviou a vós para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Entre Malaquias e o Novo Testamento, houve um período de extremo silêncio de Deus, de mais de 400 anos. Mas o Senhor Jesus, aliás, João Batista, o Senhor Jesus e agora os apóstolos dão continuidade a esse trabalho e desde então Deus nunca mais esteve em silêncio. E aí eu vejo aqui, né, que Deus falou através de Moisés, apontou quem seria Jesus, todos os outros disseram a respeito de Jesus, eles sabiam disso do Cristo, mas eles rejeitaram a Jesus, porque eles achavam que Jesus não era quem eles esperavam. E ele falou aqui, no apartar a cada um de vós das vossas maldades, né? Eu me lembro do que está escrito em Malaquias 3,7, né? Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Esse é o segredo para quem quer ter uma vida com Deus, é tornar-se para Ele. Apartar-se do mal, né? Afastar-se do mal, afastar de tudo que te afasta de Deus.
Como que eu sei que algo está me afastando de Deus? Você tem uma amizade e ela está te afastando de Deus. Se afaste dela primeiro. Se você quer Deus, né? E por isso não brinque com sua vida espiritual. Você tem um namorado, uma namorada, mas está te afastando de Deus. Então se afaste dele também. É melhor você se afastar e perder esse namorado hoje, mas ter Deus, do que você ter esse namorado e ir para o inferno. Guarde sua fé. Com a salvação, com a nossa alma não se brinca. A nossa alma, ela é eterna. E a vida do outro lado também é eterna. Porém, qual é o destino dela? Céu ou inferno? O inferno é estar apartado de Deus para sempre. Você escolhe. Deus abençoe abundantemente.